Graça e paz, amados irmãos, que Deus continue nos abençoando, abençoando sua casa, sua família, sua vida, seu ministério, seu casamento, sua vida profissional, conjugal, familiar e sucessivamente. Estamos aqui mais uma vez hoje para darmos sequência ao assunto falando sobre preocupação. Hoje iremos fazer o terceiro vídeo, querendo Deus assim, nos permitindo. Iremos hoje, dentro desse tema preocupação, teremos o ponto, a epígrafe, sobre valorize o que de fato tem valor. Valorize o que de fato tem valor. E o que de fato tem valor para você? Para você, o que é coisas de valor? É dinheiro no banco? Joias preciosas? Várias casas? Ou uma casa muito grande, muito bela? Ou um carro importado? Isso para você tem grande relevância em sua vida? O que de fato é valoroso, é de valor para nós? Então hoje nós iremos falar um pouco sobre isso. E querendo Deus, à luz das Escrituras, querendo pelo Espírito Santo, se o Espírito Santo encontrar no teu coração o espaço para que ele possa semear a boa semente do reino de Deus e assim você produzir frutos para o reino de Deus e trazer o benefício do reino para a tua vida. Então vamos lá. Vamos hoje darmos início a esse assunto, não é? Sobre o terceiro ponto do estudo, não é? Da palestra, da análise que nós estamos fazendo sobre o termo preocupação. Valorize o que de fato tem valor. Primeiro, não se preocupe demasiadamente pela vida no sentido de comer, vestir ou beber. Não se preocupe de forma demasiada quanto a isso. Não é? Esse é o primeiro item para você analisar. Segundo, viver é mais importante do que ter ou ganhar. Repetindo, viver é mais importante do que ter ou ganhar. Pois bem, alguns podem dizer, pastor, como é que a gente não vai se preocupar pela comida, pela bebida ou pela vestimenta? Como a gente não vai? É impossível. Algumas pessoas podem dizer. Outros poderão dizer, como não se preocupar em ter ou ganhar? Quando o texto sagrado, quando a Bíblia Sagrada nos ensina que nós não devemos nos preocupar em ter ou ganhar, ou comer ou beber, a Bíblia não está excluindo o seu direito de conquista, o seu direito de trabalhar. Porque a própria palavra diz que aquele que não trabalhar, não coma. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Jó 5,7 diz que Deus fez o homem para o trabalho dignifica o homem. O que eu estou querendo passar para você, de acordo com a palavra de Deus, é que a gente precisa entender que nós não precisamos mais do que já temos. Antigamente as pessoas trabalhavam pelo salário do dia, que era correspondente a 1 denário. E esse salário do dia dava possibilidades àquela pessoa, junto com a sua família, comer aquele dia. Comer pela manhã, comer pela tarde e comer pelo final da tarde. Era o dinheiro que dava direito à pessoa se sustentar uma vez por dia. Manter a vida naquele exato dia. Hoje, com a modernização das coisas, a gente trabalha para ter as coisas durante 30 dias.
Não é? Não estou dizendo que está errado, visto que nós trabalhávamos, o homem trabalhava pelo dia. Se bem que o salário mínimo ele é dividido pelo percentual do dia de trabalho do mês daquele funcionário, daquele assalariado, não é? Mas as pessoas hoje eles estão muito preocupados com a questão da aparência. Em estar sempre mais belo, em estar sempre mais bonito, mais atraente, mais atrativo, mais chamativo. Porque a maioria das pessoas elas estão vivendo em função de outras, para se destacar das outras, ser superior às outras, ser mais bela que as outras, ter uma performance melhor do que as outras. E eu começo assim, pensar, né? Eu não conheço. Se você me conhece, me responda. Né? Aí no vídeo, após você pode fazer seu comentário. Eu não conheço nenhum atleta que morreu com mais de 100 anos. A maioria das pessoas que morreram com mais de 100 anos foram pessoas sedentárias. Pessoas que não tiravam, que não caminhavam, que não tiravam o corpo de uma cadeira, que vivia estudando, que vivia lendo, que vivia escrevendo. Não é? Arquitetos como Niemeyer, que morreu com mais de 100 anos, que por sinal era fumante, também bebia, morreu com mais de 100 anos, não fazia exercícios físicos, não pegava peso, não era fisiculturista, não era nem atleta de final de semana, não jogava bola, não praticava nada. Morreu com mais de 100 anos. E tantos outros que eu não vou querer citar aqui para não tomarmos tempo. Então a gente se preocupa muito com a questão do aparecer, do se destacar, do ser visto. Porque normalmente o homem ele tende a querer ser o centro das atenções. E o centro das atenções deve ser única e exclusivamente da pessoa de Deus. E quando a gente tira o foco de Deus, a gente focaliza nas coisas da terra, passa a amar as coisas da terra e se tornar prisioneiro, ou não dizer escravo das coisas. As coisas nos escravizam, onde a gente mata, onde a gente comete injustiça, aonde nós, seres humanos, praticamos uma série de barbáries simplesmente para conquistar coisas que vão ficar, que nós não iremos levar. E quando a gente fala de questão de se preocupar mesmo, de se entregar à preocupação, de ficar demasiadamente, excessivamente preocupado, a gente passa a ver ou não ver a vida da forma que ela realmente é. Como hoje o nosso tema é valorize o que de fato tem valor. Nós precisamos entregar a vida a Deus, esperar que Ele nos guie, a fim de nós vivermos sossegadamente em pastos verdejantes, né? E não nos entregarmos à inquietação. O Salmo 23, quando é o Salmo do pastor, do bom pastor. E o Salmo 23 diz que ele nos guiará mansamente a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Porém, ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Aí em seguida ele diz pastos verdejantes e águas tranquilas, ou seja, comida, bebida e paz, e quietude. E o nosso sumo pastor, no capítulo 12 de Lucas, e o versículo 29, ele nos traz uma palavra sobre isso. A gente vai ler esse texto bíblico, Lucas 12, 29. Abra sua Bíblia, anote aí, para que você possa também depois fazer uma análise, né? Se você quiser, você vai ler Lucas 12, do 22 até o 34. Você anota aí e você vai conferir todo esse assunto. Mas a gente vai ler só o 29.
Não pergunteis, que haveis de comer? Ou que haveremos de beber? E não andeis inquietos, preocupados de forma excessiva. Porque se Deus vestiu os lírios do campo, que nem Salomão em toda a sua glória e riqueza se vestiu igual a um deles, quanto mais vós, que valeis muito mais que os lírios do campo. Então, nós devemos valorizar o que de fato tem valor. Não é comida, se bem que nós não vivemos sem comer. Não é bebida, se bem que nós não vivemos sem beber. E não é a quantidade de roupas, se bem que nós não vivemos sem o vestir. Quando a Bíblia nos fala sobre isso, a Bíblia nos quer dizer que nós não devemos ficar demasiadamente presos a isso, pois Deus, como nosso pastor, como nosso provedor, como nosso sustentador, que faz com que o seu sol nasça sobre justos e injustos, ele com certeza ele vai trazer a seus filhos, a seus servos, o escape, a provisão, o sustento, a manutenção da vida. Vale lembrar, meus queridos, que quando Deus, no diálogo que ele teve com Satanás, lá no livro de Jó, quando ele veio de rodear e passear a terra, na conversa entre Deus e o diabo, e uma das coisas dessa conversa que surgiu foi a citação do nome de Jó. E não foi o diabo que citou, foi Deus que citou. E quando Deus cita o nome de Jó, Deus citou com alegria, com orgulho, com prazer. Ele fala para Satanás: viste o meu servo Jó? Homem temente, reto, íntegro, que se desvia do mal. Jó era um homem extremamente rico, materialmente falando, financeiramente falando. E Deus conhecia o coração de Jó. Mas Satanás colocou ali, naquela conversa, uma aparente dúvida a Deus, se bem que Deus não tem dúvida de nada com relação a nós, porque Ele nos conhece, dizendo que Jó era ali fiel, era ali íntegro, era justo, porque Deus tinha dado a ele todos os bens terrenos que um homem poderia ter. Uma linda mulher, 3 belas filhas e 7 lindos filhos, que eles não eram tementes a Deus, nem tampouco a mulher de Jó era temente a Deus, Jó unicamente temente a Deus, mas conhecido de Deus. O nome de Jó ecoava nos céus, os anjos sabiam quem era Jó, Deus sabia quem era Jó e o diabo também sabia quem era Jó. Porém, mais do que qualquer outro ser, Deus conhecia o que estava no coração de Jó. A riqueza de Jó não estava nos bens que ele possuía, mas a riqueza de Jó estava em Deus a quem ele servia. E quando Deus permite que Satanás tire tudo quanto Jó tinha, tudo, matou os filhos, destruiu as riquezas, e a Bíblia diz que Jó continuou íntegro. E a resposta de Jó foi para a mulher dele, para os amigos dele e para quem conhecia ele, foi: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então Jó não era um homem apegado a bens materiais. Jó era um homem apegado a Deus, apaixonado por Deus, amante de Deus, adorador de Deus. Jó ficou num nível, materialmente falando, de miséria. Além da pobreza financeira, teve a doença, a enfermidade e o abandono. E dentro dessas 3 coisas, Jó não negou a Deus. Jó não rejeitou a Deus.
Jó não blasfemou contra Deus. E em tudo isso Jó foi fiel a Deus. Porque o tesouro de Jó não estava nos bens que possuía, mas no Deus a quem ele servia. Então por aí você entende, você pode entender o porquê de tantos bens materiais que Deus trouxe a Jó. Porque as maiores bênçãos são as espirituais. As materiais são consequência das espirituais. Buscai em primeiro lugar o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é? E Jó amava a Deus. Para Jó, comer, beber, vestir era trivial. Era trivial. Enquanto o essencial para ele era Deus. É tanto que ele orava a Deus, oferecia sacrifícios a Deus pelos seus filhos, porque dizia Jó: talvez meus filhos pecaram contra Deus no seu coração, no seu íntimo. Veja o temor de Jó, o respeito de Jó, a reverência de Jó a Deus. E a extrema pobreza e a extrema miséria não fizeram de Jó um homem infiel. Pelo contrário, fizeram de Jó um homem mais fiel, mais temente a Deus. E se você lê a narrativa da história de Jó, você vai encontrar um homem extremamente fiel a Deus. Outra pessoa que a gente pode retratar, porque alguém pode citar, pode dizer: pastor, essa história de Jó é no Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente não vê ninguém com um comportamento de adorador, despreocupado com bens materiais. A gente vê Lázaro. Lá no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, onde narra uma parábola, né, que as pessoas dizem que é uma parábola, mas não é uma parábola, porque parábola, os personagens não têm nome. Jesus cita o nome de Lázaro e omite o nome do rico, porque foi um fato que tinha acontecido recente. O rico era muito conhecido e Jesus não quis assim trazer problemas dentro do contexto social para si mesmo, trazendo à tona o nome daquela pessoa que faleceu e vivia de forma esplêndida, que vivia de forma, vamos dizer assim, folgada, gastava, esbanjava, enquanto que Lázaro comia da lata, do resto, da sobra do rico. Mas você não encontra Lázaro falando, blasfemando, reclamando, xingando. Pelo contrário, você vai encontrar que o texto dizendo que Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão, enquanto o rico morreu e foi para o Hades, para o inferno. Você não encontra narrativas falando sobre reclamações, blasfêmias, maldizer do Lázaro. Não. Você não vai encontrar. Então existem pessoas que são felizes, que são realizadas, mesmo não tendo nada, mas ao mesmo tempo possuindo tudo, como o apóstolo Paulo diz, que assim ele vivia, como não tendo nada, mas possuindo tudo. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. É isso que o texto sagrado, quando Paulo fala sobre a sua vida, não é? Quando ele traz à tona algumas coisas, algumas particularidades da vida pessoal, ministerial dele, como apóstolo, como missionário, como servo, como filho de Deus. Então, meus queridos, as verdadeiras riquezas, ela não está no possuir muitos bens. Ela não está no ter ou no ganhar. Mas a verdadeira vida consiste em Deus ser realmente o centro dela. Porque todas as realizações dessa vida aqui,
elas irão passar, elas irão ficar. O que eu conquistar, eu não vou viver eternamente aqui para desfrutar. Deixarei para os meus filhos e, consequentemente, eles deixarão para os meus netos. Se é que eu vou alcançar ainda os meus filhos casarem e me darem netos, né? Que nós não sabemos o dia de amanhã, eu sempre digo isso, porque é bíblico. Nós não podemos prever nada. Deus é o dono de tudo e de todas as coisas. Então, meus queridos, quando a gente olha para um assunto tão valoroso, tão importante como esse, nós não podemos deixar de realmente trazer uma epígrafe dessa para falarmos dentro desse assunto de preocupação. Valorize o que de fato tem valor. Grande parte da felicidade está em aceitar a vida como ela é. Nós não podemos mudá-la. Se nós aceitarmos a vida como ela é, tornar-se-á mais fácil vivê-la. Não é? Como, por exemplo, uma pessoa que nasce com uma deficiência física, seja deficiente das pernas, dos braços, seja com algum problema físico, e às vezes a pessoa não quer aceitar porque nasceu daquele jeito. Ou outras que aceitam com muita facilidade e vivem muito melhor do que uma pessoa que tem todos os membros do corpo funcionando. Por que isso acontece? Porque a pessoa aceita a vida como ela é. Ele nasceu deficiente, desenvolveu-se deficiente e se sente feliz em ser deficiente. Porque aceita a limitação e vive dentro da sua realidade, não xingando, não reclamando da vida. Então, muitas vezes a gente perde de ser feliz e ganha doença, problema, dificuldade, obstáculo que a gente mesmo cria. Porque não aceitamos as coisas como ela é. Eu não estou falando aqui de comodismo ou de acomodação. Não estou dizendo porque você tem uma deficiência que você vai se acomodar, não vai estudar, não vai se qualificar, ou não vai se profissionalizar. Não. Ou não vai casar, ou não vai ter uma vida normal como qualquer outra pessoa. Eu não estou falando disso. Estou falando que as pessoas muitas vezes sofrem de forma desnecessária. Quer ver? Nesses meus longos ou poucos anos de vida que eu tenho, só tenho 49 anos de vida, eu já ouvi muita coisa. E quantas vezes eu escutei pessoas reclamar do cabelo? Eu queria ter gente que tinha um cabelo liso, porque eu sou cabeleireiro, não é? E já escutei várias pessoas reclamar do cabelo. Mas meu cabelo é muito liso, é muito ruim. Eu não botar um bilírio cai, se eu boto um broche cai, se eu boto uma marrafa cai. Reclamando porque o cabelo era liso. Eu queria que meu cabelo fosse cacheado. Outros, eu queria que meu cabelo fosse crespo. E aí às vezes eu ia atender gente que tinha um cabelo crespo e reclamava do cabelo, porque o cabelo era difícil de tratar, era difícil de cuidar, e que queria ter um cabelo liso. Gente reclamando por coisas que não acrescentam em nada e não melhoram em nada a sua vida. Pelo contrário, sofre desnecessariamente. Na medida que sofre, se desvalorizam pessoalmente, como pessoa, como ser humano, pelo fato de não ter ou de não aceitar aquilo que eles queriam. Porque acha que o do outro é melhor. Não, melhor é o que você tem. Porque Deus fez você perfeitamente como você é. Então aceite. A única coisa que você não deve se conformar é com o pecado que está dentro de você, que está dentro de mim, que está dentro de nós. Que nós devemos lutar contra isso. Porque o primeiro inimigo do homem é ele mesmo. E o pecado que habita nele. E a gente precisa ser transformado de glória em glória, como diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3 e verso 18. Refletirmos a verdadeira glória, a glória do Filho de Deus, que por sinal, quando veio este mundo, não era bonito. Conforme Isaías 53 diz, nos ensina que Jesus ele não tinha uma boa aparência. Era uma pessoa de aparência feiosa. Diz o texto sagrado, não tinha parecer nem formosura alguma. Quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era um homem rejeitado, um homem de dores.
Jesus não tinha uma boa aparência, mas você não encontra Jesus reclamando, dizendo: pai, por que tu não fizesse mais bonitinho? Pai, por que eu não nasci assim, eu não nasci assado? Não. Porque a felicidade não consiste, irmão, no estereotipo das pessoas. Se bem que muita gente valoriza as pessoas por aquilo que ela aparenta por fora, e que na maioria delas, o que deve ser valorizado é o que está dentro, não o que está fora. Então, grande parte da felicidade está em aceitar a vida como ela é. Pensar que os outros, ou novos lugares, ou coisas novas trazem felicidade, é viver preocupado e colocar a felicidade em risco. Felicidade não está em conhecer lugares novos, pessoas novas, conquistar coisas novas, objetos novos. Não, não está nisso. Porque todas as nossas conquistas, elas vão ficar. Se você quiser, eu lhe aconselho, leia o capítulo 2 do livro de Eclesiastes. Capítulo 2 de Eclesiastes. Leia meditando, refletindo, analisando cada palavra do homem mais rico deste mundo, que foi Salomão, e o homem mais sábio também. Analise cada palavra que Salomão disse. E veja que não são os novos lugares, as coisas novas, as conquistas novas, as compras novas, as roupas novas, as casas novas, as terras novas, que vai trazer felicidade. Pelo contrário, você está colocando em risco a sua felicidade, porque você está colocando sua felicidade em coisas, não em Deus. Buscai o reino, e as coisas, elas vêm. Porque coisas passam, Deus não passa, Deus é eterno. No Salmo 119, verso 14, vamos ler o Salmo 119, verso 14. Tem um texto bíblico que é lindo demais. E eu gostaria de compartilhar esse texto com você. Salmo 119, versículo 14. Olha o que o salmista diz. Me alegro mais com o caminho dos teus estatutos do que com todas as riquezas. Me alegro mais com o caminho dos teus estatutos, das tuas leis, ó Deus, do que com todas as riquezas. Davi era um homem rico. Era um rei rico. Um homem poderoso. Mas a alegria dele não estava nas suas riquezas. A alegria dele estava em Deus. O livro de Provérbios diz que a minha porção é o Senhor. O salmista também, ele traz essa mesma mensagem que seu filho Salomão trouxe. O Senhor é a minha porção, é o meu tudo. Na terra não tenho nada mais além de ti. E no céu não há quem o almeje, quem o deseje mais do que a ti. Então essas são as expressões de um homem que ama a Deus. Entenda que eu não estou aqui desmerecendo as conquistas. O que eu estou dizendo é que nós devemos ser comedidos com as coisas e centralizar Deus. Deus em primeiro e as conquistas vêm depois. O reino em primeiro e as coisas vêm depois. A vontade de Deus em primeiro e as nossas necessidades vêm depois. Isso está também em Mateus 4. Jesus fez a vontade de Deus indo para o deserto sendo tentado pelo diabo. Depois dele vencer a tentação, resistir à tentação, vencer a Satanás, os anjos de Deus chegaram para o servir. Então Deus tem anjos a meu serviço e a teu serviço. Nós só precisamos rejeitar o pecado, rejeitar o mundanismo, viver a palavra, porque Deus tem seres a nosso serviço para nos servir, como fez com Elias, como fez com Eliseu,
e como fez com tantos outros homens de Deus que estão na palavra, que foram servidos pelos anjos de Deus, porque eram verdadeiros servos, verdadeiros adoradores. Valorizavam Deus, colocavam Deus como prioridade, colocavam Deus como sua razão de viver, colocavam Deus como centro da sua vida, e no final Deus trazia a eles as conquistas, as bênçãos, as posses, a fim de que eles pudessem desfrutar do cuidado de Deus, do cuidado de Deus. Mesmo quando a pessoa consegue o que deseja, o prazer dela logo se acaba, vai se acabar. Coloque isso na sua cabeça. Ela precisará de mais e mais coisas, vai precisar continuar conquistando, vai ficar que nem o sanguessuga. E para nós encerrarmos esse vídeo, esse tipo de gente está sempre insatisfeita. E há minutos atrás eu disse a você, leia Eclesiastes capítulo 2, anote aí. Nós vamos ler Eclesiastes 2, vamos ler alguns versículos aqui, e você com certeza em casa, você vai ler todo o capítulo, vai conferir isso. Vamos lá, livro de Eclesiastes, o capítulo 2, o versículo 8, até o versículo 11, depois vamos ler o 17 e o 18, tá certo? Vamos ler esses 5 versículos. Veja o que Salomão diz. Amontoei prata e ouro, joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e de delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda sorte. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Em tudo isso perseverou comigo a minha sabedoria. Tudo o que desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. O meu coração se alegrou por toda a minha obra, e essa foi a minha recompensa de todo o meu trabalho. Olhei para todas as obras que as minhas mãos fizeram, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e vi que tudo era vaidade, aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Isso é Eclesiastes 2, 8 a 11. Agora Eclesiastes 2, 17 e 18. Veja o que o texto diz. Assim, odiei esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol era muito penosa. Tudo é vaidade e aflição de espírito. Odiei todo o meu trabalho em que trabalhei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Ou seja, tudo que ele fez, tudo que ele conquistou, tudo que ele realizou ia ficar para alguém que iria vir depois dele e que automaticamente não iria zelar, não iria valorizar tudo que ele fez, porque quem recebe fácil não valoriza, porque não foi conquistado com esforço. Isso é uma regra geral, que muitas vezes a gente recebe as coisas sem sacrifício e nós não valorizamos, nós procuramos desfazer. Isso eu já vi muito aqui nesse pouco tempo de vida que eu tive e que tenho aqui nessa vida. Já vi muita gente desfazer de coisas que não tinha necessidade de serem desfeitas, só para que o seu nome fosse ladeado, falado, gritado, espalhado aos 4 ventos, que ele desfez e reconstruiu para que o nome deles fosse engrandecido. Isso é pura tolice e vaidade. Então que você medite, que você analise e que você veja o que de fato você deve valorizar. Valorize a sua existência, valorize o ar que você respira, valorize a oportunidade da vida que Deus lhe deu e adore a esse Deus vivo e todo-poderoso em toda e em qualquer circunstância. A Deus seja a glória e o nome dele seja louvado para sempre. Que você seja abençoado, você, a sua casa, a sua vida. Que você possa tecer seu comentário ao assistir esse vídeo, compartilhar com alguém, deixar o seu like e glorificar a Deus por mais uma oportunidade que Deus tem nos dado. Que Deus te abençoe
em nome de Jesus. Eu sou o pastor Silvio Vieira, pastor da Igreja Batista Missionária Aliança, aqui em Água Fria, Recife, Pernambuco. Que Deus te abençoe. Até a próxima, querendo Deus.